direciona, Ele nos conduz, Ele mantém uma proximidade de nós, aquela proximidade, aquela comunhão, aquela amizade de pai para filho, família. Mas nós precisamos ver que o texto nos diz também que nós estamos diante de um rei, porque precisamos dele para conduzir as nossas vidas. E mais na frente nós vamos ver que nós estamos também diante de um juiz. Então, mesmo estando diante de um rei, mesmo estando diante de um juiz, nós, antes de tudo, estamos diante do Pai. Antes de tudo, nós estamos diante do Pai. Quando estamos diante do Pai, Ele nos ama, Ele supra as nossas necessidades, Ele tem aquele relacionamento de família. Mas quando estamos diante do Rei, Ele exerce domínio sobre nós. E quando estamos diante do juiz, precisamos do perdão. E por incrível que pareça, nós temos toda a oportunidade de sermos livres, de sermos perdoados, de sermos absorvidos e de ganharmos a eternidade com Deus, vivermos a vida eterna com Deus, porque o Pai é o nosso Deus, o advogado é o nosso Deus e o juiz também é Ele. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos compreender o que é a oração. A oração é a forma mais correta de falarmos com Deus, de nos intimidarmos, de nos tornar íntimo de Deus. Como é a forma de nós orar lá nas praças, como os judeus oravam? Qual era o propósito? Ser visto pelas pessoas, ser glorificado pelo povo que está em volta deles. Por que repetiam várias vezes? Porque acreditavam que era através das muitas repetições que Deus ia atender, ouvir ou atender as suas súplicas. Aí Jesus chega e diz: não é assim que se ora. Nós precisamos, quando formos orar, entrar no nosso quarto, no nosso lugar secreto, e lá nós orarmos ao nosso Deus que está em secreto, e o nosso Deus que ouve em secreto, Ele ouvirá as nossas orações. Qual é o propósito da oração? Nos aproximar de Deus, nos conduzir à capacidade de perdão, à intimidade, à liberdade, à comunhão, tornar o nosso coração limpo para que o Senhor habite em nós. Intercessão, o propósito da oração é interceder. Vai interceder por quem? Eu vou interceder por mim mesmo. Eu preciso interceder a Deus por mim, eu estou precisando. Qual é o propósito da oração hoje? Eu vou interceder pela irmã Joaquininha, que está necessitada, está sofrendo, ela precisa de oração. Eu vou interceder a Deus por ela. Qual é o propósito da oração? Eu vou pedir a Deus para que me dê capacidade de perdoar. Eu vou pedir a Deus para que me dê capacidade de amar. Eu vou pedir a Deus para que eu seja humilde. Então, é desta forma que Jesus estava preparando, logo no primeiro ano do seu ministério, preparando a igreja para exercer o ministério com ele, da evangelização, e preparar eles para que quando ele partisse, eles estivessem preparados. Por quê? Porque os judeus, eles faziam estas coisas, o exercício da oração, mas era de forma equivocada, era de uma forma que não agradava a Deus, era de uma forma que não os aproximava de Deus. Então Jesus vem com o propósito de mudar aquele trajeto, para que eles pudessem estarem aptos, estarem preparados para exercer o ministério. Como é que nós temos se aproximado de Deus, irmãos? Como é que nós temos nos aproximado de Deus? Uma oração de boa noite?
Como é que nós temos nos comportado diante de Deus? Quantas vezes nós temos jejuado para Deus nos abençoar, para Deus nos capacitar para a obra do Evangelho? E nós temos jejuado para Deus nos capacitar para exercer o ministério da evangelização, como ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos das nações, curai os enfermos, expulsai os demônios. Curar os enfermos, expulsar o demônio e também ressuscitar os mortos. Nós precisamos de entrar nesse propósito, nesse projeto, porque foi para isso que Deus nos chamou. Então nós precisamos, quando entrarmos em oração, nós nos derramar diante de Deus, nós nos derramar diante de Deus, nós deixar Deus conduzir aquele momento. Aquele momento é um momento de intimidade, é quando nós chegamos para Ele e dizemos: Pai, aqui eu estou. Pai, eu preciso da tua ajuda. Pai, eu preciso da graça do Senhor na minha vida. Pai, eu preciso de sabedoria para o Evangelho. Pai, eu preciso de poder do Espírito Santo para curar os enfermos, para expulsar os demônios, libertar os opressos pelo diabo. Eu preciso. Então é um momento de intimidade, é um momento de nós chegarmos, não para dar boa noite ou bom dia a Jesus, mas para entrar naquela conversa, naquele diálogo maravilhoso, e interceder ao Senhor, pedir a Ele a sua presença, o seu estar, o seu domínio nas nossas vidas como rei, a ação, a defesa como pai, a conduta como rei. Ele vai nos conduzir, como juiz. Ele vai nos perdoar, vai perdoar o nosso pecado. Quando nós entramos em oração: Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa os meus pecados, sou humano, sou pecador, sou frágil, e quantas vezes estou a errar, quantas vezes esqueço de que estou na tua presença e sou surpreendido, só me toco quando já errei. Então nós precisamos entrar na presença de Deus, reconhecendo a sua grandeza como Pai, a sua soberania como Rei e o seu poder de nos perdoar e a nossa necessidade de estar na sua presença, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos torne preparados para o seu reino. Amém.